será que nós psicólogos podemos fazer alguma coisa para favorecer a relação dos pais, ainda durante a gestação? Como os pais enfrentam depois que os bebês nascem? Como é esse pós-parto? Como fica essa relação entre os pais? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie. E eu, Rafaela Schiavo. No episódio de hoje, nós vamos falar como fica a relação do casal no pós-parto. Então, se você é um casal que está no pós-parto ou se você trabalha com pais, né, que estão aí na gestação ou no pós-parto, fica aqui com a gente que hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes para esse período. Rafa, quando chega um bebê, interfere na relação do casal? Então, né? É engraçado, né, essa pergunta, porque a gente tem uma visão, né, de que a alegria, né, a plenitude, ela se encontra quando o casal tem o seu primeiro filho, né? E é interessante que, assim, depende muito, sabe? De casal para casal, de relação para relação, mas a gente tem evidências científicas, né, de que a transição para a parentalidade influencia na relação conjugal, tá? Então, nós temos aí a gente vive em uma cultura em que homens e mulheres vão ter aí o seu primeiro contato com bebês com o seu próprio, né? Então, as famílias elas foram se modificando ao longo aí, né, das décadas. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente tinha aí famílias mais numerosas, né? Então, assim, a mulher, ela tinha 10 filhos, 5, né? Então, eram muito mais numerosas. De 40 anos para cá, as coisas começaram a mudar. O número de filhos começou a ter uma queda. Hoje, geralmente, os casais eles vão ter de 1 a 2 filhos. Começou a aumentar o número de casais que fazem a opção por não ter filhos, né? Então, isso tudo é uma realidade que a gente começou a observar agora nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. Mas o fato é. Ixi, a Sara acho que caiu aí. Esperar ela voltar. Mas o fato é, né, que a gente tem hoje os casais, eles acabam encontrando, né, com um bebê pela primeira vez para cuidar, segurar e tudo mais, o seu próprio filho. Voltou aí, Sara? Show. Eu estava aqui falando, então, né, que a maioria dos casais hoje, das pessoas, vão ter o seu primeiro contato com o bebê sendo o próprio filho. Né? Ih, caiu de novo. Ai, meu Deus. Né? Então, o próprio filho. Peraí, gente, deixa eu ver aqui como é que eu faço também. Vão ter o seu primeiro contato com o bebê sendo o próprio filho. Então, aí o que a gente tem, né? Pesquisas mostrando. Deixa eu ver aqui. Pesquisas mostrando, né, aí que existe uma queda da qualidade conjugal após o nascimento do primeiro filho. Por quê? Com também a evolução das décadas, foi aumentando cada vez mais a romantização da maternidade também, né? Então, não que a maternidade não seja romântica, romantizada aí em séculos passados, né? A partir do século XVII, a maternidade ela passa a ser romantizada. Até para que as mulheres pudessem cuidar dos seus próprios filhos, amamentar os seus próprios filhos, porque antes do século XVII, né, a maternidade não vivia esse contexto que nós temos hoje de romantização.
Conseguiu voltar, Sara? Voltei. Meu computador desligou, mas como eu tô entrando pelo celular, mas estava te ouvindo aqui pelo celular. Ah, beleza. Então, a gente teve aí uma mudança cultural em relação à maternidade, né? E conforme a gente começou a diminuir o número de filhos, intensificou também o lado da criança, né? O bebê, né? Que virou um pequeno rei, a majestade, o bebê. A gente tinha no século XIII, século XV, a criança como algo incômodo, né? Chamava-se de pestes, eram tratadas como coisas. A criança não era valorizada, nem um pouco valorizada. Para a gente ter noção, até o século XIII não existia nem túmulo para a criança morria e era jogada em qualquer lugar. O adulto tinha lá o túmulo, mas a criança não, né? Então, a criança também foi sendo valorizada, tá? E aí, as mulheres ficaram com essa responsabilidade de assumir também os cuidados do filho praticamente sozinha, né? Então, desde aí da era moderna, né, que a gente entrou na modernidade, em que se conveniou aí, né? Teve uma ideia cultural de que é a mulher quem cuida da casa, dos filhos, e que ela nasceu para isso, e que é o sonho dela ser mãe, né? Então, intensificou ainda mais. E a gente intensificou o peso também para essa mulher a partir do momento que ela começa a trabalhar também, né? Não que a mulher não trabalhasse antes, tá? A mulher até trabalhava antes, mas aí a gente entrou na família burguesa, a família burguesa, a mulher não trabalha, ela só cuida das crianças, dos filhos, ela não estuda. Teve um aburguesamento da família proletária, então a família proletária para de trabalhar também, a mulher, né, não vai mais para as fábricas, porque o lugar dela é ali cuidando dos filhos, das crianças. Historicamente, a gente tem isso. Mas falando do porquê, né, desse contextualização histórica, para a gente entender que 2022, no Brasil, nós estamos falando, então, de casais que vão ter de 1 a 2 filhos, e o primeiro contato com o bebê vai ser com o seu próprio, já que não tinha irmãos para ficar cuidando, os primos geralmente são da mesma idade, então aquilo que a gente via no passado não tem mais. Ambos, então, apresentam elevado estresse quando vão cuidar dos seus bebês, por uma série de questões, né? O medo mesmo. E a situação de ser novidade, né? Tá doente, não tá? É assim que dá banho, não é? É assim que troca roupa? Será que tá confortável, desconfortável? Então, todo aquele estresse, né? Ele tem aí uma intensificação, principalmente pelo desconhecido, né? A paternidade, a maternidade que é desconhecida. Então, a gente observa nos estudos científicos que a qualidade da relação conjugal tem uma queda. E eu quero que vocês entendam bem que eu não estou dizendo aqui que acaba o romance entre o casal, que vira um horror a relação conjugal após o nascimento do bebê. Não é isso. Queda na qualidade não significa necessariamente conflitos, né, negativos aí, brigas e tudo mais. Há uma readaptação familiar, porque se a gente for estudar o desenvolvimento da família, a gente vai ter o casal primeiro, né? Marido e mulher, mulher e mulher, homem e homem, tá? Como quiser. Então, assim, a gente tem ali aquela relação de duas pessoas, inicialmente, tá? E aí, depois, a gente vai ter aquele casal que passa a ter filhos. Não é todo mundo que quer ter filhos e tá tudo bem, tá? Mas dentro ainda, né, da nossa cultura, a maioria dos casais ainda querem se tornar pais e mães, vão ter filhos, a maioria dos casais, tá? Na nossa cultura. Então, o que a gente tem aí?
Casais que vão ter uma queda na qualidade por conta desse primeiro filho, mas não é porque a criança é a vilã, a criança é a causadora da discórdia. Não é isso, não estou nem dizendo que tem discórdia, tá? Estou dizendo que existe uma queda na qualidade, na satisfação. E nem é para todos os casais que é observado isso. Tem pesquisas também mostrando que existem casais que foi ao inverso, melhorou ainda mais a relação, tá? Então, pode, para alguns casais, por exemplo, diminuir a relação mais romantizada, a relação romântica, mas pode aumentar a parceria, o companheirismo, tá? Mas é o habitual, é o que normalmente, comumente a gente observa? Comumente não. Comumente a gente vê o quê? Uma sobrecarga sobre a mulher, tá? Então, a mulher, ela começa a demonstrar insatisfação com a relação conjugal ainda durante a gestação, tá? No finalzinho da gestação e até os 6 meses, mais ou menos, do pós-parto. Já o homem começa a sentir mais insatisfação, né, nessa relação conjugal após o nascimento do filho, após os 6 meses, vai dos 6 meses aos 18 meses, mais ou menos. E aí a gente vai ter formas de lidar diferentes, né? Cada casal ele tem recursos já que eles foram encontrando, criando juntos desde o namoro. Então, aqueles casais que conseguem lidar com os conflitos, com as novidades, de uma forma mais saudável, eles vão continuar utilizando esses recursos que eles já foram desenvolvendo desde o namoro, né? O tempo que viveram juntos como um casal, né? Numa mesma casa, eles já criaram uma certa habilidade para lidar com os conflitos, né? Então, assim, conflitos os casais passam, né? Não tem um casal aí que está longo tempo sem ter algum tipo de conflito conjugal, mas é a habilidade que o casal tem para lidar com esses conflitos, tá? Então tem casais que com a chegada de um bebê em casa, né, para essa família tem mudanças. Tem mudanças, tá? De certa forma, o casal, muitas vezes, ele cria expectativas e espera que aquelas expectativas se realizem. O que a gente chama de paternidade, parentalidade ideal e real. Então, vai existir a parentalidade idealizada. Quando eu me tornar pai, quando eu me tornar mãe, será assim, assim, assado. Então, eu fico fantasiando como será. Mas a realidade é outra coisa. A gente tem um problema aí que a maioria dos casais, eles vivem na expectativa, na fantasia, na idealização. E aí, então, quando vem a parentalidade real, pega eles de surpresa, tá? E é onde vão existir alguns desajustamentos que vão precisar, né, se equilibrar novamente. Esse sistema familiar, ele entra em desequilíbrio e precisa fazer homeostase, né, para voltar ao equilíbrio, essa relação conjugal, né? E mais uma vez, isso vai depender bastante de como esse casal já lidava com as situações de conflito anteriormente ao nascimento daquele filho. Se esses casais tinham poucos recursos para lidar com o estresse, né, dos conflitos conjugais, isso se intensifica após o nascimento do filho. Porque o bebê real, a maternidade, paternidade real é diferente da imaginada, né? São noites sem dormir. É a ideia de que, olha, a gente vai ter filho, mas você vai me ajudar com isso, vai ajudar na casa, né? E tal coisa. Chega na hora, a nossa cultura machista, né, faz com que as coisas continuem sobrando para a mulher.
O homem lava uma louça uma vez na semana e diz que ajuda, né? Não, mas eu lavo louça. Ele faz almoço 2 vezes na semana. Não, mas eu faço almoço, eu ajudo, né? E para ele é ajudo, né? Não é nem uma questão de compartilhar, né, tarefas, dividir tarefas, é uma questão de ajudar, né? Então a gente tem esses complicadores aí que realmente vão influenciando de forma um pouco mais intensa aí com a chegada do bebê, influenciando nessa relação conjugal. Então, muda a relação conjugal quando o bebê chega assim. Para alguns casais muda positivamente, para outros podem mudar negativamente, mas há mudanças. E a criança demanda todo dia, né? Precisa de ter esse companheirismo, até para conseguir lidar melhor com o que não conseguia antes e com o que é novo agora, né? Não tem muito para onde correr, né? O Rafa, é comum ter divórcio no pós-parto? É comum assim, a gente tem dados, né, de que a cada 5 casais no pós-parto, um se separa, tá? Antes de completar 24 meses de nascimento do bebê, tá? Então, a cada 5 casais, um. É um número significativo, né? Relevante aí. Existe essas dificuldades, né? Que muitos casais não conseguem lidar, não conseguem enfrentar, não conseguem encontrar soluções para aquele problema em conjunto. E muitas vezes acaba, sim, terminando em separação, em divórcio, né? A mulher se sente incompreendida, ela até tem os 4, 6 meses de licença maternidade, mas quando ela volta a trabalhar, se acumula ainda mais, né? Porque aí é a casa, é os filhos, é o emprego, né? Então, se acumula uma série de atividades. Ela às vezes até tenta, né, cobrar de alguma forma ali uma certa ajuda, né, algo, mas alguns casais não conseguem, né? E aí o homem também, por outro lado, ele começa a olhar e falar: você não é mais a mesma, né? Tá tendo dificuldades aí para a gente conversar, a gente não consegue mais conversar, tempo para isso. A relação sexual muitas vezes começa a sofrer prejuízos também aí com a chegada do bebê, né? Principalmente nos 6 primeiros meses pós-parto, né? Que a mulher ainda tá tentando se organizar, se adaptar a toda aquela situação. Não que essa mulher não tenha desejo sexual, mas as demandas da maternidade, às vezes, faz com que essa mulher realmente fique exausta, né? E não tenha condições né, de atender para uma relação conjugal íntima aí, em alguns momentos que antes era habitual do casal, né? Casais que tinham relações sexuais pelas manhãs, por exemplo, e já não dá mais, porque agora tem um bebê e o bebê precisa de amamentação. Pelas manhãs, pelas noites, pelas madrugadas, pelas tardes. Exatamente, né? Então, assim, muda, inclusive, essa rotina do casal para eles conseguirem se adaptar. O horário que a criança está dormindo é o horário que o homem não tem licença paternidade, né? Ele está trabalhando, então se torna um certo complicador aí também. Que se o casal não tiver, né, ferramentas para lidar e conversar sobre isso, acaba, infelizmente, aí aumentando os conflitos, as brigas e termina em divórcio. Você falou das mulheres que se sentem compreendidas, né? E os homens, a maioria, trabalham fora nesse período que a mulher fica de licença maternidade em casa, e aí acabam acreditando que as mulheres só dá atenção para os filhos, né? Porque alguém tem que dar atenção para essa criança, tem que cuidar desse bebê, né? Porque ele não vai se cuidar sozinho, né? E justamente pensando nisso, eu queria te perguntar se nesse começo o casal precisa de ter um foco voltado para a criança nesses primeiros meses, porque
é isso, cada um tá fazendo uma função, né? E às vezes parece que vai afastando quando eles têm que estar mais unidos para poder cuidar desse bebê, né? Sim, o adequado seria que o casal pudesse conversar sobre como vai ser a divisão de tarefas com a casa, com a parentalidade antes, né? Antes dessa criança nascer. Esse seria o adequado. E só que a maioria dos casais não fazem isso, né? A maioria dos casais tem ali uma fantasia, tipo, olha, quando, né, acontecer vai ser assim, hein? E fica uma coisa meio mal conversada e tal. E aí, então, quando chega, né, esse momento aí do bebê em casa, se não ficou bem conversado antes, a gente acaba reproduzindo as questões culturais de que o bebê é da mãe, que o filho é da mulher, e que ela que tem todas as responsabilidades sobre ele, que não pode ser, né? Só que, infelizmente, a gente tem casais que não tem abertura nem para a conversa. Porque tem casais que a mulher é machista, o homem é machista, eles já se colocam nessa condição, né? Quem cuida da casa e das crianças é você é a mulher, não sou eu sou o provedor, eu vou, e não tem nem condições para conversar a respeito disso. Mas, com certeza, a parentalidade, ela não deve ser algo que sobrecarregue né, dos pais, só o pai ou só a mãe. É algo que precisa ser realmente compartilhado, porque não é fácil, né? Essa transição aí para parentalidade, o cuidar de um bebê não é fácil, é exaustivo, é cansativo. Então, a parentalidade realmente ela deveria ser compartilhada, mas dentro de uma estrutura, de uma sociedade em que o homem só fica 7 dias de licença paternidade e a mulher 4 meses. O que a própria sociedade está dizendo? Né? Que mensagem que a gente já está passando? Né? Que a relação é mãe-bebê, não é uma relação mãe-pai-bebê. Né? A própria estrutura social dificulta que isso possa acontecer, né? Esse compartilhar da parentalidade de forma igual, né? Se a gente pensar, não, alguns casais, né? A mulher acorda de madrugada para amamentar, cuidar da criança, e o homem deixa ele ali dormindo, porque no outro dia ele tem que trabalhar, né? Então, assim, tá certo isso? Não tá, o filho é dele também. No outro dia ela também tem que trabalhar. Não é um trabalho remunerado, mas cuidar da casa e cuidar do filho o dia inteiro é muito exaustivo, né? Às vezes até mais do que dependendo do espaço em que esse homem trabalha, né? Essa atividade ocupacional remunerada. O dela só não é remunerada, mas é também. Então, é importante que os casais possam conversar, né? Sim, antes, para que essas coisas possam ficar mais acertadas. Eu vi esses tempo atrás, faz pouco tempo, um desses vídeos que a gente vê, não sei se é em Reels, TikTok, coisas assim. É muito interessante que uma mulher ela acorda, né, na madrugada para amamentar o bebê, o parceiro acorda junto e ela senta na cama, né? E ele simplesmente se coloca, ele senta de costas para ela, assim, né? Então ela senta assim na cama com o bebê, né, para amamentar. Ele já imediatamente levanta e vira apoio para ela. Ele faz assim nas costas, para que ela possa se jogar, sabe? E amamentar a criança. Não sei quem viu esse videozinho, mas é uma graça. Isso é apoio, né? E ele não tem seio para amamentar, mas ele tem ali um corpo dele que pode ser apoio para essa mulher nesse momento, parceria. Isso aumenta a cumplicidade entre o casal, né? Isso mostra respeito. Então, são ações como essa, por exemplo, que ajudam a passar por esse momento de conflito, de renovação, de modificação, de uma forma mais positiva, de uma forma mais sadia, com menor chances para um divórcio, por exemplo, né? Diferente
né, de uma situação totalmente oposta, em que, mulher, você tem aí os 6, se vira aí, eu vou dormir aqui, que amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar, e você que se vire com as coisas da casa e tudo mais, né? Uma mulher, né, que não é isso que ela queria, que ela desejaria ouvir, sentir, passar, né, começa a trazer conflitos aí, né, para essa relação. Então, começa a ter brigas, insatisfação. Fora que o período de pós-parto é um período bem propenso para alterações emocionais significativas, como, por exemplo, a depressão pós-parto, né? Então, assim, é um período bem propício. Então, a cada 4 mulheres, uma vai estar apresentando sintomas de depressão pós-parto. E a depressão pós-parto, ela também reflete na relação conjugal, não só na relação com o bebê, mas também na relação conjugal. Então, muitos dos casos, inclusive, de divórcios no pós-parto, quando a gente investiga, é encontrado dados, inclusive, de depressão materna, paterna, neste período aí do pós-parto. Rafa, a Josiele está perguntando aqui no YouTube, tem dados sobre essa diminuição da relação conjugal Sim, ser maior em vários. casais que não planejam os filhos? Peraí, que não planejam Para os casais filhos? que não planejam os filhos, tem dados dessa diminuição da relação conjugal? Se tem essa diferença para quem planeja e para quem não planeja filho? Se tem Olha, dados. tem pesquisas mostrando, várias, inclusive, realizadas dentro e fora do Brasil, realizadas por psicólogos familiares, principalmente, né, que trabalham com o sistema familiar, sobre a transição para a parentalidade e a satisfação conjugal. Tá? Isso tem, e vários deles mostram, então, que existe essa queda. Agora, especificamente para casais que não queriam filhos, que não planejavam filhos e tiveram, eu desconheço, mas deve existir alguma, fora do Brasil, acho que dentro do Brasil não vai existir, não, mas deve existir alguma pesquisa, assim, fora do Brasil, que possa ter realizado, identificando, olha, casais que não planejavam, que não queriam ser pais e agora são, né? E pode ser que exista, mas não é uma coisa que, nossa, tem várias pesquisas sobre. Não, eu desconheço, tá? Então, o interesse das pesquisas ainda está sendo mais no amplo e não no específico, porque a gente ainda está estudando o amplo, né? Quando a gente tiver mais firmeza do amplo, talvez a gente consiga começar a fazer pesquisas partindo mais para o específico. Então, como a gente que lida com esse tipo de situação, conhecendo a história daquele casal. Então, quem está na clínica, né, e atende casais, com certeza tem histórias para contar. O clínico, ele não é pesquisador, geralmente ele não vai ficar escrevendo artigos científicos e publicando, né, todos os atendimentos deles, mas o psicólogo clínico que trabalha com família, é um psicólogo que provavelmente vai ter histórias e casos para contar de que, olha, esse casal não planejou ter filhos, não queria ter filhos e agora tiveram e se separaram, tá? Mas isso não é dado científico produzido, publicado numa revista científica. São dados de estudo de caso, né? Você recebe na clínica. Isso, tá bom? Então, para responder essa questão, o que eu posso dizer é: desconheço artigos que falem sobre isso dessa forma tão específica, mas psicólogos clínicos aí que atendem essas questões, com certeza já se depararam com questões como essa, de casais que se separaram após o primeiro filho e que não planejaram a gestação. Certo. E quais são os prejuízos emocionais para o bebê que tem pais onde não há essa parceria? Olha, o bebê, ele vai ter prejuízos quando os pais começarem a negligenciar a estimulação do seu desenvolvimento, tá? Então, uma mulher, por exemplo, com depressão pós-parto, ela já estimula menos o bebê pela falta de energia. E
A relação conjugal dela provavelmente está tendo declínio também, tá? Então, com isso, essa criança vai ter problemas, né, consequências aí para o seu desenvolvimento. A criança em si, ela não vai apresentar problemas, né, consequências no seu desenvolvimento se ela estiver recebendo estimulação, se ela estiver recebendo afeto, tá bom? Se os pais estão lá brigando, mas na hora de serem pais, né, eles estão investindo na criança afeto, estimulação, essa criança vai se desenvolver. Agora, se essa relação aqui está interferindo no como esse casal está maternando, paternando, exercendo as práticas educativas parentais, né, na forma com que eles estimulam o desenvolvimento da criança, então aí essa criança vai ter um reflexo negativo, tá? Desse desenvolvimento. Então, não é uma coisa que acontece, né? Assim, ó, os pais não estão lidando bem, a criança vai apresentar atraso no desenvolvimento. Os pais não estão lidando bem, com isso interfere também nas suas práticas parentais. E aí sim interfere no desenvolvimento do bebê, da criança. É importante o casal ter um momento só para ele nesses primeiros meses? Tentar dar um jeito nessa dinâmica familiar, pedir ajuda da rede de apoio para que eles consigam ter esse momento só para eles? Desde que eles queiram, sim, é importante, tá? Então, a gente não pode também dizer que todos os casais vão desejar, vão querer isso, tá? Então, assim, desde que o casal queira, sim, se torna importante contar com a rede de apoio, ter uma avó, alguém ali, uma babá, alguém que possa falar, olha, eu vou ficar com o bebê para vocês essa noite, né? Agora vocês vão ter um Vale Night, né? Toma aí o Vale Night de vocês têm 3 horas para aproveitar, 4 horas para aproveitar. Isso faz bem para o casal, né? Para ele poder ficar só ele e ela, ele, poderem ficarem juntos. Se curtir por aquele momento, sim, ajuda, tá? Mas também é importante que o casal queira, deseje isso, tá? Tem casais que não querem, que não desejam, e eles podem tentar, entre eles, conversarem e se organizar para ter um momento de casal, incluindo, inclusive, o bebê ali, né? É claro que não na relação sexual, mas eles podem, olha, toda sexta-feira à noite, vamos fazer um petisquinho aqui em casa, sexta-feira à noite a gente não pode ir para bar, porque não tem como levar o bebê para o bar, mas a gente pode comprar uma cervejinha, partir um salaminho todas as sextas, e a gente fica aqui. Quando o bebê dormir, né, a gente tenta correr para namorar, né? Ir para o quarto e tudo mais, sabe? Então, não necessariamente precisa ter alguém com o bebê para o casal ficar junto. É possível que o casal fique junto, que namore, né? Mesmo com o bebê ali. Então, assim, são formas mesmo que esse casal ele vai precisar se adaptar, se readaptar, se encontrar o que é possível para eles manterem, né, acesa, né, essa relação conjugal, tá? E é como eu disse para vocês no começo, tudo vai depender já de como esse casal já lidava com essas questões antes. Era um casal que já conversava antes, já falava, olha, não gostei disso, né? Precisamos melhorar naquilo. É um casal que já tinha essa prática de falar ou não? Se já tinha essa prática, provavelmente ela vai continuar, sabe? E Faz eles toda vão a continuar diferença, né? O toda a diálogo é super importante nesse momento. Perfeito. E aí eles vão continuar. Agora, se desde antes eles já não tinham essa prática de falar aquilo que estava incomodando, né, de tentar resolver os conflitos, os problemas de uma forma, a tendência é que realmente vá se agravando cada vez mais, vai acumulando cada vez mais, né? E aí a gente começa a ter realmente uma insatisfação muito grande aí entre o casal com filhos.
E o pré-natal psicológico, ele pode ser uma forma preventiva, né, para poder informar e minimizar os danos no pós-parto? Sim, o pré-natal psicológico, um dos objetivos dos encontros pode ser, né, com um casal. Então, você pode fazer um pré-natal psicológico, 6 encontros lá só com a mulher, por exemplo, e o último encontro você pode falar, olha, né, o último encontro vai ser com um casal, então traga o seu parceiro aqui e tal. E aí, usar deste momento do pré-natal psicológico para já falar sobre o pós-parto, as dificuldades do pós-parto, o pós-parto real, né? Entender o que eles estão imaginando como ideal, mostrar que existe um real, como que eles vão lidar com as situações e tal. Então, começar a usar o pré-natal psicológico para que eles possam se ver, né? No pós-parto, se colocar lá na frente, no lugar, para que aquela conversa, que talvez não tenha acontecido de forma espontânea, possa acontecer ali de forma planejada naquele ambiente, né, mais seguro, com a profissional que não vai ficar romantizando a maternidade, a paternidade, que já vai, né, mostrar que existem coisas aí, inclusive falar abertamente que a relação, a qualidade da relação conjugal pode ter uma queda aí, né, com o nascimento do primeiro filho, e como que eles pretendem, né, lidar com isso para que possam ter mais prazer, né, nessa relação. E como eu disse, né, fazer esse pré-natal psicológico, inclusive, é possível que a gente tenha aí casais que, ao contrário, né, do que algumas pesquisas apontem, melhore a relação, porque pode ter mais companheirismo, mais parceria, né? Maior diálogo, para que eles possam realmente assumir essa responsabilidade da parentalidade juntos, né? E não deixando mais a cargo de um ou de outro. Então, a união e a satisfação conjugal, inclusive, pode até melhorar em alguns casos, né? Para alguns casais. E sim, o pré-natal psicológico pode ser uma ferramenta importante para o sucesso, né? Desse pós-parto aí mais satisfatório no relacionamento conjugal. Certo. E o que é importante o casal observar? Quando que eles precisam procurar ajuda? Olha, o casal é importante ele procurar ajuda sempre que ele sentir que é possível ainda uma conversa, que é possível ainda se reajustarem ali e que ambos estão afim ainda, né, de tentar, de recomeçar, de modificar, né? Então, em qualquer momento, pode ser durante o namoro, pode ser durante o casamento, antes dos filhos, pode ser após o nascimento dos filhos. Então, cada um vai ter aí essa necessidade, tá? Então, assim, se o casal perceber que, olha, tá alguma coisa estranha acontecendo aqui, a gente não tá mais conseguindo lidar, mas a gente ainda quer, né? A gente deseja continuar nessa união, a gente deseja continuar juntos, mas a gente percebe que para poder, né, ter uma boa qualidade aqui, a gente precisa de uma ajuda, de um psicólogo familiar, um psicólogo com conhecimento, né, capacitação para nos auxiliar, vamos procurar, né? Então é neste momento que o casal deve procurar a ajuda do profissional psicólogo, né? Quando ele sente que eles sozinhos não estão conseguindo mais encontrar ferramentas para lidar com os conflitos, né? Sozinhos, mas estão precisando de uma ajuda extra aí, né? De um psicólogo que possa compreender melhor essa dinâmica familiar, olhar, né? Analisar o que está acontecendo ali, para que possa partir ali, então, novas estratégias de enfrentamento, novas estratégias para manter o relacionamento mais saudável, né? Não ir para um relacionamento doente, mas ter um relacionamento saudável. E para finalizar, Rafa, como que o psicólogo perinatal pode ajudar os casais no pós-parto? Né? A gente falou aí do pré-natal psicológico, mas e no pós-parto, quando já tem algo instalado? Certo. O psicólogo perinatal pode trabalhar
com os casais que procurarem por ele em diversas circunstâncias. A gente pode fazer no pré-natal psicológico, pode ser no pós-natal psicológico, pode ser na psicoterapia, pode ser no acolhimento, pode ser na orientação. Então, o psicólogo perinatal, ele vai poder trabalhar aí com esse casal na medida que esse casal solicita ajuda desse profissional com determinada queixa, né? Então, são várias as queixas que esse casal pode trazer. Pode trazer uma queixa de, olha, depressão pós-parto da mulher e do homem, que a gente vai ter que trabalhar com essa questão. Pode ser que o casal chegue para o psicólogo falando, olha, a gente não está conseguindo lidar com o estresse de ter um bebê em casa, né? Então, depende muito da queixa que o casal vai trazer para esse psicólogo, a habilidade desse psicólogo atender casal também. Então, não é porque é psicólogo perinatal que o psicólogo sabe lidar com o casal, tá? Então, isso já é uma habilidade a mais que o psicólogo precisa ter também, tá? A gente tem bastante psicólogo perinatal que trabalha com famílias, né? Então, mas não são todos, mas nós temos vários. Então, tudo vai depender da queixa do momento, mas sim, os casais eles podem procurar pelo psicólogo perinatal, e o psicólogo perinatal ele vai fazer então uma avaliação para entender realmente se ele pode ajudar ali naquela queixa e como, né, ele vai ajudar naquela queixa fazendo os planejamento ali das próximas sessões. Certo. Então é isso, hoje nós vamos encerrar por aqui. Eu quero convidar todos vocês para participar lá do nosso canal no Spotify, tá? É só colocar Mater Online que você vai encontrar vários podcasts lá. E na próxima semana nós vamos falar sobre gravidez na adolescência, tá? Então se você já tiver alguma pergunta e quiser mandar para a gente, ou esteja aqui na terça-feira para a gente poder fazer as perguntas e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e até o próximo programa.